Só para lembrar, refrescar sua memória. Reposicionar é tomar um lugar, é recolocar a um lugar, aquilo que foi colocado em uma nova posição. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, capítulo 1, versos de 22 até o 27, é o que nós vamos ler nessa palavra aqui expositiva. Vamos ler aqui Tiago capítulo 1, verso 22 até o 27. Ok? Amém? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem ali um amigo ali. Como é seu nome, amigo? Luciano. Seja muito bem-vindo, Luciano. Deus te abençoe, tá bom? Temos ali também, ali. Peraí, deixa eu tirar esse negócio para longe, me deixa. Ali está o Fernando ali, nosso amigo, esposo da Glaze. Seja muito bem-vindo, irmão. Tem mais alguém? Além dos dois? Mais uma vez, seja bem-vindo da casa do Pai. Você que está perto aí, dá um cumprimento a esse amigo. Diga para ele também que ele é muito bem-vindo. Amém? Aqui é a casa do Pai, a casa do seu Pai. Que bom, gente, que bom. Fora os anúncios que já foram dados, né? No evento aí das mulheres, né? Vai ter negócio para fazer pé, mão, né? Vou me programar para fazer o meu reflexo. Fazer um reflexo assim, botar uns negócios maneiros. Vai ter para a alma também, mas vai ter para o espírito também, amém? Não? Ok, nós vamos então utilizar aqui, como nós temos falado, né? Eu tomei essa palavra como método Leia. Ler, expor e o que? Aplicar. Então essa é a inicial dessas três palavrinhas. Ler, expor o texto e explicar o texto. Vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora você vai ler o verso 23, o verso 21 comigo, verso 21. Eu comecei na frente e vou retornar a um versículo. Diz o verso 21 de Tiago capítulo 1. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei, diga comigo, acolhei. Com mansidão a palavra em vós implantada, diga comigo, implantada. A qual é poderosa, diga comigo, poderosa. Para salvar, diga comigo, salvar a vossa alma. Vamos continuar no verso 23. Lemos o 22, lemos o 21, agora vamos para o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente, diga comigo, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade. Olha isso, gente, fala assim, lei da liberdade. Como é que a gente acha que toda lei nos aprisiona? Toda lei, ela nos leva para um lugar de incômodo. Existe uma lei de liberdade, diga lei de liberdade. Lei da liberdade, e nela o que? Persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. 27 e último. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Fica aqui comigo, gente. Aqui a gente tem um salão pequeno e hoje as crianças estão no evento, na ministração delas. Não tem problema, amém? O que nos atrapalha... O que nos atrapalha... O que nos atrapalha somos nós mesmos quando nós não nos concentramos. Eu sei que alguns podem ter um pouco mais de dificuldade de concentração, mas glória, segura. Era só para saber se você está prestando atenção. Então, dentro desse texto que nós lemos, irmãos e irmãs, o nosso desafio, diga comigo, o meu desafio
Diga, como cristão, não é apenas saber, mas diga comigo, e sim conhecer. Nós precisamos, irmãos, de revelação do conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai nos libertar. O conhecimento, ele traz esclarecimento. Porque às vezes a gente sabe, mas não entende. A gente sabe. Desculpa, gente. Dá um pigarro aqui. A gente sabe, mas não se concentra, não se posiciona. Nós precisamos, então, de revelação do conhecimento. E a pergunta é: por que estão ajeitando, ok, gente? Está desligado? Não, está desligado. Não. Então, o que a gente precisa, como cristãos, não é apenas saber, e sim conhecer, precisamos de revelação. E a pergunta que eu fiz é: por que eu e você precisamos do conhecimento? Por que você precisa do conhecimento, Mário? Por que você precisa do conhecimento? Por quê? Para saber, para ficar sabichão, para saber mais. É para quê, gente? Para aplicar a verdade que nós temos sido alcançados. Esse é o meu desafio, o seu desafio. É revelar conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento do Santo, conhecimento de Deus. Para quê, Sérgio? Para que eu preciso disso? Diga comigo, para acessar o caráter. Que caráter? Não é o seu, o caráter de Deus. Porque se você acessa o caráter de Deus, o seu caráter é ajustado. O nosso problema é a nossa falta de identificação. Quando a gente não identifica do que Deus é, não conhece o que Deus é, não tem revelação do que Deus é, a nossa identidade fica totalmente corrompida, fica desajustada. Semana nós tivemos numa consagração, aquelas bem reteté, sabe? No monte. Não era no Monte das Cobertas, não, era no monte mesmo. Aí estávamos lá orando, declarando, profetizando. E corinho de cá, corinho de lá, fogo de cá, fogo de lá. Daqui a pouco uma irmã começou a cantar uma música. E lá dentro do meu espírito eu comecei a me rir. Mas não era rir dela, era rir daquilo que estava sendo falado. A canção dizia assim: o grandão da Galileia. Meu irmão, o seu Deus é o grandão da Galileia. Ele é o maior, Ele é o poderoso, amém? Ele é o mais do que qualquer coisa. Ele é o grandão. Estavam lá orando, e muitas batalhas, a gente sabe das lutas que tem, ou das que a gente imagina que tem, fora as que você não vê e que eu não vejo. Mas que o grandão da Galileia está protegendo a gente, amém? Está, dando, seus comandos, seus anjos dando ordem para nos guardar, nos abençoar, nos fortalecer. Ah, meu Deus do céu. Mas o que eu e você precisamos acessar o caráter de Deus, para que em áreas específicas de revelação, eu e você portamos nos conformar. Diga assim, conformar. É conformar com o que, Sérgio? Conformar com o que a palavra diz. E realizando o que ela, a palavra, diga a palavra. Substitua essa palavra ou coloque igual a Jesus, o que a palavra, Jesus. O que Jesus já fez, o que Jesus já operou. Operou aonde? Não só na cruz. Jesus operou na cruz para atingir a mim e a você. Para atingir a humanidade. Jesus não foi só um pobre coitado. Nós vivemos dias, de muita angústia. Tem gente que fala assim, eu não quero ver. Ok. Eu acho que também ver muito também não vale a pena. Mas também você se isentar da responsabilidade de não ver nada, você está achando que está vivendo num mundo paralelo, que nada acontece. Existe sim riscos de uma terceira guerra mundial. Existe. Se você ler, ouvir um pouquinho, você sabe que isso é... mas isso não atinge a gente. Atinge, gente. Quando existe uma guerra mundial, isso vai afetar todas as nações da Terra. Porque isso traz muitas consequências, muitos problemas. Mas vai ter que acontecer, é verdade. A Bíblia diz que vai ter que acontecer. Isso significa que não existe nada mais atual do que a Bíblia.
Não existe nada mais que você possa pesquisar que seja tão atual do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que haverá guerras nos finais dos tempos. Rumores de guerras do que a gente tem visto. Mas eu não quero entrar nesse veio. Eu quero dizer para você, eu quero que você se comporte como alguém que, sabe, se conforma com o que a palavra diz, com o que Jesus já operou. E para isso, nós precisamos nos comportar como? Diga, comportar como? Comportar como o que, Sérgio? Dentro das áreas de acesso que você encontra no caráter de Deus. Como eu preciso me comportar diante disso? Como eu preciso me comportar diante daquilo? E a Bíblia diz em Romanos 8, 32 e 36, são versos muito conhecidos. E a Bíblia diz e esclarece, conhecereis a verdade, diga Jesus. E a verdade, João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade vos, diga, libertará. Eu duvido alguém que conhece Jesus que não é liberto. Você pode ter conhecido a religião, você pode ter conhecido muitas coisas, mas se você não conhecer o Jesus, aquele que pisou em Nazaré, aquele que nasceu e andou por todas as partes, se você não conhecê-lo, mas Sérgio, como eu posso conhecer alguém que já morreu? Você conhece a ação do Espírito que ele deixou, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele morreu e ressuscitou, amém? E nos deixou o seu Espírito, o Espírito de Deus. E conhecereis a verdade libertará, verso 32, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Quando nós lemos lá o verso 21, portanto, despojai-vos, tirai toda a natureza, tudo que é impuro e todo o acúmulo de maldade. Eu e você precisamos, por ação desse encontro, daquilo que o conhecimento traz. O conhecimento promove a liberdade. Eu entro na liberdade e assumo esse novo caráter. Que caráter é esse? O caráter de alguém que é liberto. O caráter que é alguém que agora vê o que muitos não veem. O caráter de alguém que escuta o que muitos não escutam. Por quê? Porque você acessou uma nova dimensão, onde a palavra de Deus te faz, sabe, chegar, e não apenas chegar, se assentar, se posicionar. Posso ouvir um amém? Olha o que diz o verso 21, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, diga comigo, acolhei, com mansidão a palavra em vós, o quê? Diga, implantada. Irmãos, essa palavra daqui, ela vem do original, do grego aqui, chama emputos. Você já ouviu essa palavra? Emputos? Já sim, porque isso é uma linguagem que se usa muito nos computadores. Linguagem algaritma. Emputos. Olha o que significa emputos. Denotação de posição fixa. Olha a realidade. De um lugar, tempo ou estado. Se você recebe a palavra de Deus, que é a própria ação de Deus, e ela é implantada em você, o que acontece? Você tem uma posição, diga uma posição. Ela é uma posição fixa, irmão, ela não é uma posição volútil. Você não é demovido dela se você recebeu a palavra que foi implantada em você. Posso ouvir um amém? Não importa lugar. Oi? Volúvel. O que eu falei? Volútil. Volátil ou volúvel. Ok? Alguma coisa assim. De alguém que está sendo, sabe, transitório, que não está se posicionando. Então, esse lugar, não importa o lugar, diga comigo, não importa o lugar, não importa o tempo. E também o que eu escrevi aqui? Lugar, tempo ou estado, diga estado. Né? O estado é estado de situação, né? E por implicação, instrumentalidade, mediana ou construtivamente. Você tem um estado de construção. Por isso a Bíblia diz, conhecei o Senhor e o quê? Prossegui em conhecê-lo. Quantos já conheceram o Senhor? Será que você parou só nesse conhecimento? Tem prosseguimento de conhecimento. Quanto mais você se relaciona com alguém, você sabe mais sobre ele, sim ou não? E ele sabe sobre você, sim ou não? Não basta estar junto.
Você quer ver um exemplo disso? Judas estava junto com os demais discípulos, sim ou não? Mas ele não acessou o que os outros acessaram. O que se diz a esse respeito? Aqui entra uma realidade. Você vai ver que existem crentes ou cristãos e cristãos. Eles estão no ambiente, eles estão no lugar, eles estão num estado, mas às vezes eles ainda não foram, a palavra ainda não foi implantada neles. Não existe uma posição clara neles. Olha o que diz mais. Em outra palavra, que é um derivado, significa fuo, né, com ph. Esse verbo primário, provavelmente, originalmente, significa soprar, inchar, né, encher, gerar, dar luz, produzir, ser nascido, brotar, desenvolver, brotar, germinar. É isso que quando a palavra ela é implantada em nós, irmãos, o que nós nos tornamos? Alguém que gera luz. Posso ouvir um amém? Amém. Não é isso que ele diz? Vós sois o quê? O sal da terra e a luz desse? Aonde que a gente está salgando e aonde que a gente está iluminando? Aí a gente precisa perceber que é o seguinte: se eu não estou produzindo, promovendo isso, significa que eu sou muito fraquinho. Não. Significa que você não se posicionou no lugar que você precisa posicionar. Porque fraquinho eu também sou e você também é. O que a gente precisa saber é que existe o grandão da Galileia conosco. Existe o Todo-Poderoso conosco. Amém? Amém? E aí todos os tronos se dobram, tudo aqui é tudo que é circunstancial, ainda que seja ruim, vai passar. Amém? Posso ouvir um amém? Então, deixa, meu irmão, acolhe com mansidão a palavra em voz implantada. E a Bíblia diz mais, que ela é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma. Salvar a alma para quê, Sérgio? Para ir para a eternidade. Isso é uma realidade daqueles que já confessaram Jesus Cristo. Mas salvar de quê? Essa palavra aqui aparece aqui no sozo. A palavra aqui do original é sozo. Vem de uma origem que significa o seguinte, irmãos: salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo da destruição, de algum dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer. Ok? É sofrer aqui é de perecer, de ser destruído. Alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Salvar no sentido, irmãos, técnico do que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? Que Ele é o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Então eu acredito que nada vai me faltar. Não é o que você quer, é o que Deus pode prover para você, o que Ele tem para você e para mim, porque a gente está me faltando. Faltando o quê? Vergonha na cara. Para posicionar no que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz, como Davi disse: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi. O quê? O justo ser desamparado, nem a sua? Seus filhos estão debaixo da herança da bênção. Daquilo que Deus depositou sobre você. Ah, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. Mas você faz, e Deus tem aliança com aquele que faz, não com aquele que não faz. Então seus filhos estão debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Ah, mas eles ainda não estão num lugar assim. Eles não estão, mas podem estar, amém? Você que não pode se demover desse lugar e nem eu. Amém? De ações negativas, né? Livrar da penalidade do julgamento messiânico, irmão. Quem já está em Jesus não vai passar pelo julgamento, sabe assim, no sentido de ser condenado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para... Você já está na vida, irmão. Mas Sérgio, eu passo tanta dificuldade. Significa que você está vivo. Na hora que você parar de ter dificuldade, você não vai ter mais nada. Morto sente alguma coisa, irmão? Sabia que a gente só começa a ficar aflito quando as contas não estão boas, quando a saúde não está boa. Aí muitos de nós buscamos a Deus, amém? Quero te fazer uma pergunta que a gente falou aqui, acho que foi na escola. Se não existisse inferno, você continuaria servindo a Deus? Ou você tem mais medo do inferno de qualquer outra coisa? Hã? A gente deve temer o Senhor, que é Ele que põe gente lá e define ou não. Mas Ele é amoroso, amém? Compassivo. Mas é justo. Ele é justo.
né? Ele tem nos presenteado, e aí cabe a você receber essa graça ou desprezá-la. Você não será condenado, escute isso, você não vai ser condenado pelos seus erros e suas falhas, você vai ser condenado por rejeitar a graça de Deus. A gente já falou, não, já entendeu, já passou a espada, já cortou para lá. Eu mandei para cá, mas ninguém falou nada, tá tudo certo, então é contigo vocês mesmo. Tô brincando. Entende, irmão? Olha esse posicionamento, sabe? Lugar, tempo, estado, sabe? Isso implica, sabe, nessa questão construtiva. É como alguém que está sendo gerado, é alguém que gera, sabe? É gerado para gerar, é alguém que tem luz para iluminar, é alguém que produz para dessedentar a sede de alguém, saciar a fome de alguém. Posso ouvir um amém? Tem gente aqui? Você é desse? Mas para isso você não pode ser ouvinte da palavra, como diz o verso 22 que eu acabei de ler, e não o quê? Praticante. O seu posicionamento é de praticar o que você ouve. Aqui reside boa parte das nossas lutas. É que a gente ouve e não, diga, obedece. Porque obedecer é sinônimo de praticar. Todo aquele que obedece está praticando. Todo aquele que desobedece está... Que outra palavra você pode usar aí? Desobediente está sendo não prático daquilo que Deus diz para mim e para você fazermos. Se alguém é ouvinte da palavra, verso 23 de Tiago, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que o quê? Contempla num espelho o seu rosto natural. Diga, rosto natural. Escuta aqui para mim, olha aqui para mim, por favor, irmão. O que Tiago está querendo expressar aqui para nós? O que o Espírito Santo está querendo mostrar para nós? Não adianta olhar natural. O olhar natural não muda nada, não transforma nada. O no natural você olha e esquece, olha e esquece, olha e esquece. A palavra de Deus está olhando, mandando você fazer o seguinte: olha para a palavra e pratica a palavra, porque você vai sair de um estado natural e vai entrar num estado sobrenatural. É só você acessar esse lugar, é só você se posicionar nesse lugar. Ah, mas eu já estou posicionado ele há 5 meses e nada aconteceu. Espere e aguarde. Porque assim como os montes de Sião não são abalados, aqueles que esperam e confiam no Senhor também não serão abalados. Posso ouvir um amém? É isso, irmão. Para de contemplar natural. Você olha, meu irmão, você não foi chamado para ser um crente natural. Você foi chamado para ser um crente espiritual. Significa um crente que se move pela ação do Espírito e não a ação da carne, da natureza caída e nem da sua alma. Você foi chamado para se mover no Espírito. Meu irmão, minha irmã, quando eu olho algumas questões da minha própria vida, eu não preciso olhar para você, eu olho para mim. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, antes de você falar para o irmão tirar o cisco do olho dele, tira a trave que está no seu. É trave mesmo, uma tora, um cisquinho. Cisco incomoda ou não incomoda quando entra no seu olho? Imagina, aí você fala assim, tudo bem, caiu um cisquinho aqui. Imagina se você agora está dirigindo uma moto e cai um cisco dentro do seu olho. Que desespero que dá. Alguém aqui consegue espirrar sem fechar o olho? Eu acho que não, né? Você já reparou isso? Rapaz, eu estou dirigindo, dá vontade de espirrar, eu falei, meu Deus do céu, tem que ser rápido essa piscada. Você está dirigindo, irmão. Você não pode ficar de olho fechado, você precisa de olho aberto. Às vezes existem ciscos que estão diante dos nossos olhos. E a gente não consegue, sabe, tirar o cisco. Sabe, porque, ali, irmão, tem um cisco no teu olho, tira a trave do teu, meu irmão. Tem uma trave no teu olho. Será que o evangelho que você está vivendo e praticando, ele é um evangelho que é condizente com o que a palavra de Deus diz? Ou só é forma, só é jeito de crente, mas de crente não tem nada. De cristão, de seguidor de Jesus. E eu vou te dizer, esse lugar é estreito mesmo, irmão. É estreito. Não pensa que não é estreito não, porque é. Porque o evangelho não é o evangelho da porta larga, o evangelho é o da porta estreita e do caminho apertado.
Mas é esse que salva. Mas depois que você passa por ele, abre-se um mundo para você. O estado já não importa mais, as circunstâncias não importam mais. Eu estou falando de alguém, entenda, eu não estou dizendo, irmãos, eu tenho que falar e explicar isso direito, porque tem gente que às vezes lê, faz uma leitura dessa, que parece que assim, não, crente não vive nessa realidade. Escute o que eu estou te dizendo. Crente sente, tem pressão, tem dificuldade, mas crente de Jesus Cristo se nega a viver na realidade circunstancial, seja de doença, de dor, de enfermidade, de ação maligna e demoníaca, de situação que não mudou, de filho, de filha, de pai, de mãe. Amém? Por quê? Porque existe algo que foi implantado. Posso ouvir um amém? E a nossa religião não pode, meu irmão, ser uma religião vazia, desprovida de Deus. Então, o nosso desafio, voltando, como cristãos, não é apenas saber, sim conhecer. Amém? Quero dar alguns exemplos e eu vou encerrar já já. Tem uma programação para as crianças, daqui a 15 minutos eu encerro. O pessoal até se assustou agora. Como? Como você vai falar? Calma, calma que eu não terminei. Quero dar alguns exemplos para vocês. Nós não falamos que o evangelho não pode ser apenas aquilo que você ouve, mas aquilo que você o quê? Pratica. Aquilo que você o quê? Põe em prática. Mas você já entendeu que você acolheu a palavra da verdade te liberta, a palavra da verdade te coloca numa posição, e essa posição é de ser luz, é de gerar vida. E aí agora, o que eu faço, Sérgio? Eu vou te dizer o que eu e você devemos fazer. Quero te dar alguns exemplos, depois eu vou ler o texto. Exemplos. No lugar da mentira. Responde para mim. No lugar da mentira. Verdade. Mais uma vez. No lugar da mentira. Verdade. No lugar do furto e do roubo. Quero algo um pouco mais fraco de honestidade. Trabalho. Porque ser honesto é uma coisa muito, como a gente pode dizer, é vago, tem uma outra palavrinha, me ajudem, subjetiva. Lógico que sinceridade é muito importante, honestidade é muito importante, mas honestidade está muito do ponto de vista de quem o que acha que é certo, o que é errado, o que é honesto e o que não é honesto. Nós estamos diante de um conflito, sim ou não? Israel com praticamente, o grupo de extermínio eu já falo Hezbollah, mas é o Hamas. Cada um tem o seu ponto de vista, irmão. O que é certo, o que é errado. Embora a gente for olhar, estudar, não pegue uma coisa de orelhada e vai tomando uma posição. Ouça um ponto de cá, ouça um ponto de lá. Amém? Para que você chegue às suas conclusões. Agora, se você for superficial, você vai ficar dando um monte de, como diz na gíria, um monte de bandeira falando besteira que você não sabe o que está falando. Ouça pessoas que tem conhecimento geopolítico, entendimento disso, daquilo outro, não quero entrar nesse mérito. Mas, então, voltando, no lugar da mentira, no lugar do furto, do roubo, no lugar das palavras destrutivas, palavras construtivas. Quer ver? Salmo 141, verso 3 diz assim, olha o que o salmista diz: põe, Senhor, uma guarda em minha boca, vigia a abertura dos meus lábios. Meu Deus, que sinceridade é essa? Olha o que o salmista diz: Senhor, põe uma guarda na minha boca, a abertura dos meus lábios, quando eu abrir meus lábios, que eles sejam, temperado, equilibrado pelo teu Santo Espírito, uma guarda, a ação do governo do Espírito de Deus, amém? Sobre os nossos lábios, porque, meu irmão, se você for ler Tiago capítulo 3, que está mais à frente, essa pequena língua aqui é capaz de construir, mas ela também é capaz de destruir. Mães, pais, cuidado com o que vocês dizem para os seus filhos. Filhos, cuidado com o que vocês dizem para os seus pais. Maridos, cuidado com o que você diz para a sua esposa. Esposa, cuidado com o que você diz para os seus maridos. Igreja, cuidado com o que você diz para a sociedade. Amém? Porque isso é prático, irmão. Não é um evangelho
Sabe assim, cara, a gente é cheio de... Parece que está no faroeste gospel. Alguém falou alguma coisa... Meu irmão, caramba, que nós sejamos mais controlados nas nossas palavras. Estou falando nós, eu e você, irmão. Porque essa pequena língua aqui, o Tiago, esse aqui que nós estamos lendo, esse irmão, apóstolo, ele está dizendo, rapaz, a nossa língua é como uma pequena fagulha que entra numa floresta e incendeia tudo. É como um pequeno leme que governa um navio. O que diz mais lá? Alguém se lembrar aí? Acho que são 3 exemplos que ele dá lá. Hoje o negócio está poderoso lá, o couro está comendo, irmão. O arraial do inimigo está sendo afugentado. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer para vocês? Cuidado com isso aqui, irmão. Se tem um posicionamento que você precisa ter é com os seus lábios. Você já ouviu aquele ditado? Engula. Pai e mãe, ainda mais dos tempos antigos, não. Engole, menino. Está chorando. Engole! Quero saber para onde que vai esse choro. Deve sair em algum lugar. Você está incubando o negócio. Está indo para onde? Vai sair esse negócio. Para de chorar, engole. Agora entenda. Existem coisas, irmãos, que essa vida não vai aliviar, não. Tu vai ter que engolir choro mesmo. E crente sabe o que é engolir choro. Porque tem hora que você fala, caramba, sabe? Chora no lugar certo. Chora naquele que pode te ouvir e te atender. Às vezes o teu esposo, tua esposa não vai conseguir fazer isso. Ainda que devam. Seu filho, você. Mas, irmãos, os homens erram e falham e não estão conosco o tempo todo. Mas o Senhor está o tempo todo conosco. Isso é um exercício. Às vezes eu estou falando, mas eu estou chorando por dentro. Estou chorando por fora. E as circunstâncias não mudaram. Mas eu continuo abrindo a minha boca para declarar, Senhor, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, crer, aquilo que eu estou vendo, conforme o teu... Tem uma continuidade, irmãos. Se você parar na metade desse versículo, não vai funcionar. Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que o quê? Tudo que pedimos, pensamos ou cremos, conforme o seu poder que opera. Irmão. Esse poder precisa operar na minha vida e na sua vida. Esse poder precisa operar em mim e em você. Porque se esse poder operar em nós, o negócio funciona. Posso ouvir um amém? É combustível no carro para andar, é o combustível no fogo para acender. Então, significa, no lugar, meu irmão, da mentira, a verdade, no lugar do furto e roubo, o trabalho, no lugar das palavras destrutivas, palavras construtivas. Agora, diga comigo, no lugar da amargura, doçura. Você sabe o que significa o nome Noemi? Diga Noemi. Significa doçura. Aquela mulher é doce, não é, irmão? Ela carrega no nome dela uma grande... meu irmão, eu não sei se alguém aqui se chama Mara. Alguém chama Mara aqui? Mara significa amargo. Cuidado quando você for colocar o nome dos seus filhos. Israel entende isso muito bem. Cada nome de filho que eles dão, eles têm um sentido para eles de propósito de identidade. Amém? Rodrigo, nosso filho, significa príncipe poderoso, ou alguma coisa nesse sentido. O Felipe, amigo de cavalos. A gente colocou no sentido do evangelista. O Felipe vai ser um evangelista. Ele não quer abrir a boca dele, mas ele vai abrir, irmão. Expelir ele assim. O propósito está feito, irmão. Está consagrado, irmão. Não é mais nossa, é dele. Amém? Amém. Os seus também serão assim. No lugar do amargo, a doçura, aquilo que é agradável. No lugar da cólera. Sabe alguém cheio de cólera? Não é a doença, não. É cheio de raiva. Alguém parece um incendiário. Se apertou o negócio, ele explode. No lugar, meu irmão, da cólera, diga equilíbrio.
No lugar da ira, diga mansidão. É lógico que tem lugar que tem um momento que você vai precisar irar. Jesus se irou, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Amém? No lugar da ira, mansidão. No lugar da gritaria, serenidade. A minha mulher vem de uma cultura familiar que eles falam baixo. Meu sogro, minha sogra. Então, quando eu falo alto, a minha mulher fica desesperada. Ela fala: você está falando alto. Eu falei: não estou não! Que desafio, irmão. Mas tem dado certo, Deus tem dado graça. Mas a gente tem se perdoado um bocado. A gente tem se ajustado um bocado. Amém? A gente não desiste um do outro, irmão. A gente não desiste daquilo que Deus fez, daquilo que Deus promoveu. A diferença, eu falo: Deus, e agora o que eu faço? Se vira, o problema é seu. Ele está conosco, amém? Fora brincadeira. Mas tem coisas que a gente entra e fala: Deus, agora resolve aí. Aí Deus pergunta assim: você casou com três pessoas diferentes, tá os filhos tudo lá, agora Deus resolve. Acho que só falta Deus falar assim: resolve você que se meteu nessa, agora você dá seu jeito. Entende, irmão, como é que são complexas as coisas? Por isso a gente tem que ter responsabilidade do que a gente faz, no lugar onde a gente está, na posição que a gente assume. Amém? Deus te deu uma esposa para você cuidar dela, amém? Proteger ela. Mulher, Deus te deu um marido para que você possa ser suporte para ele, para que você sustente ele. E você só sustenta, não é só com comida, arroz e feijão, você sustenta com palavra. Amém? Oh, meu Deus do céu, mas passa por aí, existem tantas coisas. Então, no lugar da gritaria, serenidade. No lugar da blasfêmia, o que se faz no lugar da blasfêmia? Reverência, devoção, adoração. Amém? Adora. Tem um lugar, a Cíntia disse aqui no início, aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A gente quer resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Tem como resistir ao diabo e não se sujeitando a Deus, irmão? Não é a tua força, não é o teu poder, é aquilo que você entra no lugar certo. Deus diz: sujeita a mim, que deixa que eu resisto a ele. Ah, mas é um valente. Você vai dizer: tem um mais valente comigo. Ah, mas ele é poderoso. Tem um mais poderoso comigo. Amém? É assim. Vamos ver o texto para respaldar o que nós acabamos de ler, de falar? Efésios capítulo 4, de 25 a 32. Vou ler rápido e vou terminar. Efésios capítulo 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu... Não diz para o seu irmão crente, diz seu próximo. Fale para a verdade para as pessoas que estão ao seu lado. Crente não é crente dentro da igreja, crente é crente em qualquer lugar. Cristão, discípulo de Jesus. Ah, mas meu amigo não vai entender. Não fale dele, fale para ele. São coisas muito diferentes. A igreja aprendeu a falar dele e não falar para ele. A Bíblia diz: se você tem um problema com seu irmão, procure ele, vai lá e se acerte com ele. O problema é que a gente quer falar do irmão falando para o outro. Aí, Wander, sabe a Cíntia? Ela é difícil, né? Fala para ela que ela é difícil, irmão. Vem aqui e fala: mulher, tu é difícil, hein? Agora, escute uma coisa. Lembre-se que diz Mateus capítulo 7. A mesma medida que medires, você será medido. Vos medirão também. Eu te aconselho, seja misericordioso na hora que você for falar de alguém. Não olhe para você sabendo: eu fiz isso por causa dessa realidade. É porque você sabe da sua motivação, ou acha que sabe. O problema é que a gente julga as pessoas e a gente não sabe qual é a motivação ou a luta que está dentro dela. Tem gente que olha e diz assim: cara, essa pessoa ela é rabugenta, né? Ela é mal-humorada, né? Você já conheceu a vida dela? Você conheceu a história dela? Existem pessoas, irmãos, que passaram muitos e muitos tempos. Eu não estou querendo dar aqui justificativa, ok? Mas são coisas que foram muito amargas na alma. Agora, o maravilhoso é saber que quando o poder de Deus entra, mesmo aqueles que foram amargos podem ser doces. E é isso que o Evangelho, é isso que Jesus faz, é isso que Jesus transforma. Amém? Jesus não está melhorando você, Jesus transforma a sua vida. Posso ouvir um amém? E eu parei aonde? Que versículo, meu Deus do céu? Porque somos membros um dos... Olha como é que Deus olha para o próximo sempre na condição de um todo.
Não tem a ver com eu, tem a ver com nós. Amém? Por isso Jesus vai ensinar, não é Pai meu, é Pai nosso. Amém? Porque tem a ver com o nosso, tem a ver com o que é do nosso lado, com as pessoas que nos rodeiam. Olha que a Bíblia diz, irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Meu irmão, a ira tem tempo. Tem gente que está assim, estou irado com esse irmão há 15 anos. Eu falei, Jesus, tu não está mais irado, irmão. Tu já virou uma raiz de amargura purinha. Ira é uma coisa que você pode se irar, e é bom que você se conserte logo. Porque se você passou do time, se você passou dos limites, você feriu alguma coisa. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... Está vendo que o diabo quer lugar? Diga para o seu irmão, não dá lugar para ele. Diga para o seu irmão, se ele sentar no lugar que é seu, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você não vai conseguir fazer nada, porque esse lugar é dele. Só ele pode tirar, só ele pode colocar. Você pode ensinar, você pode ajustar, você pode mostrar a verdade, mas quem tem que assumir o lugar é ele. O problema é que a gente, um monte de crente que quer salvar as pessoas do nosso método. Não tem salvação no nosso método, só tem salvação no método de Deus. É Deus quem liberta, é Deus quem cura, é Deus que salva, é Deus que opera. Você pode ser só um meio, você pode ser um canal, mas é Deus que faz essas coisas. Oh meu Deus, estou com 42 minutos, eu vou encerrar. Versículo. Irai-vos e não pequeis, não se ponham... Aquele que furtava, não furte mais. Esse é o versículo que eu passei para falar aquelas coisas. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, o que é o quê? Bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha isso, não diz que é para você se alimentar, é para acudir o necessitado. Como é que a gente está tudo distorcido, irmão? Olhe para a palavra de Deus com a lente correta. Amém? Deus vai te sustentar para que você sustente outros. Deus vai te abençoar para que você abençoe outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que é torpe, sabe, desconcertada, que não edifica, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim, transmita graça aos que ouvem. Tem crente que quando fala que irrita mais o outro do que qualquer outra coisa. Você pode falar a verdade, e mesmo assim, a pessoa ainda entender que você fez isso debaixo de um amor. Mas tem gente que quer mais levar as pessoas, parece que para o inferno do que para o céu. Tenha compaixão quando você usar suas palavras. Que você tenha um comportamento, diga comportamento. Meu irmão, se esse negócio não funcionar na nossa vida, o que vai funcionar? Se eu não me comportar como? Que evangelho é esse? Ai. 30. E não entristeçais o espírito de... Cara, aqui existe uma exortação. Não entristeça o Espírito de Deus, do qual foste o quê? Selado. Existe um selo sobre a sua vida, meu irmão. Tem gente que quando anda por aí, fala, ele é do clube tal, joga no Flamengo, no Vasco, joga no Botafogo, no Fluminense, e assim vai por diante. Ah, esse cara ali, ele é daquela empresa tal. Quando você anda por aí, o mundo espiritual diz ali, vai um filho, uma serva de Deus. Tem selo do Espírito na vida dele. E se você não assumir esse lugar, irmão, o diabo vai enganar você. Às vezes a gente ora por alguém endemoniado, o diabo, os demônios dizem assim, não sai. Eu falei, rapaz, eu estou te perguntando alguma coisa? Eu não estou te pedindo, eu estou ordenando. Aí você diz, cara, que cara poderoso. Eu falei, não, irmão, eu não estou assentado no meu assento, eu estou assentado no assento que Jesus me deu. Eu falei, você vai sair, eu não estou te pedindo, sai agora. E sai. Aí tem gente assim, mas já orei 15 vezes e não saiu. É porque você não crê. A diferença está no posicionamento, né? Eu não estou falando de crer, mas eu creio. Se posicione, porque crer é se posicionar, vai sair. Eu já orei por uma pessoa, meu irmão, e entrava demônio e saía demônio, entrava demônio e saía demônio, entrava demônio e saía. Já veio ela, viu? Não vai, falei, vou passar. E entrava demônio e saía demônio. 5 minutos, mais 5. Entrava demônio e saía demônio, entrava demônio e saía demônio. Estava eu e a Cintia. Daqui a pouco a gente falou assim, sabe uma coisa? Amarramos aquele demônio e falei, vai queimando aí. Eu já te dei uma ordem, eu não volto mais a falar com você. Ficamos ali, eu comecei a conversar com ela. E o demônio ali, ó.
Daqui a pouco, aquela pessoa, né, que estava debaixo daquela operação, assim, abriu o olho. A gente tinha feito uma pergunta para ela. Aconteceu isso? A pessoa negou, disse não. Na hora que ela voltou, porque hoje, obrigado, me lembrou de tomar uma água aqui, só um minutinho. Na hora que ela voltou a si, saiu daquela operação, falou assim, sim, aconteceu. O que a gente tinha perguntado? Tinha perguntado no início da nossa conversa. Deus trouxe uma palavra de conhecimento, de revelação, que aquela pessoa tinha sido abusada pelo pai dela. Isso é uma coisa fácil de falar para alguém, gente? Só que quando a gente é movido pelo Espírito, a gente se expõe. Ela falou que não, eu falei, tá bom, o profeta está enganado. Não, não é a outra. Também, são tantas situações. Aonde o demônio estava segurando, irmão? Numa raiz de dor e de sofrimento. Imagina ser abusado pelo pai? Não é nada fácil, não é não? Se ser abusado já não é fácil por ninguém, imagina pelo seu próprio sangue, sua própria, for abusado. Irmão, e não, se você é crente e que vai abrir o coração para aconselhar, esteja pronto, porque isso não é um caso isolado. Talvez você tenha sido vítima de abuso. Talvez você já abusou de alguém. É uma questão de se ajustar naquilo que Jesus já fez. Não é só aquele que fez que sofre, também quem sofreu sofre, também quem fez também sofre, quando ele entende a luz da ação de Deus. Mas, assim que aquela pessoa fez assim, foi verdade. A gente só botou a mão na cabeça dela e falou assim, você que estava escondido aí há tanto tempo. Estava preso, irmão. Orava, saiu um demônio, entrava outro. Foi assim, agora você vai sair. Na hora que ela falou isso, eu falei, sai. Daqueles dias em diante, eu nunca mais vi aquela pessoa caindo endemoniada. Porque ela virava e mexia na reunião, nos cultos, ela endemoniava. Significa ação do poder de Deus. Não entristeça, porque você foi selado para o dia o quê? Da redenção, irmãos. Tem uma redenção plena, completa, no corpo, na alma e no espírito. Se você morrer antes, os mortos serão ressuscitados primeiro. Amém? Longe de vós diga longe, fala assim, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros. Esse é o seu comportamento, benigno. Para de ser maligno, irmão. Maligno é o capeta. Você não foi chamado para ser maligno, você foi chamado para ser benigno. Amém? Benignidade tem a ver com bem. Seja benigno para o seu irmão. Não pense dele, sabe, mais do que você deve pensar de si mesmo. Antes de você julgar alguém, pense em você. Pense como Deus te tratou. Pense como Deus foi misericordioso, bondoso com você, quando você não estava nem aí. Agora você está num lugar que Deus te fez assentar e você está desajustado desse lugar. Seja benigno para com o seu irmão. E bem assim, toda malícia. Antes seja para com os outros o que? Desculpa, voltei aqui. Antes seja um para com os outros benignos. O que? Compassivo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Diga comigo, novo comportamento. Diga pensar, falar, sentir e agir. Diga o que eu penso. Muito provavelmente eu falo. O que eu falo, muito provavelmente eu sinto. O que eu sinto, muitas vezes eu ajo. Diga pensar, falar, sentir, agir. Tem até música se você não sabe sobre isso. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Amém? Tiago 2,18 diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sabe o que Tiago está fazendo, irmão? Ele não está refutando essa tentativa de separar a fé e as obras, né, com o desafio. Ele está dizendo, mostra-me a tua fé sem obras. Certamente ele crê que isto é impossível.
É impossível você ter fé e não ter obras. Entende que é diferente? Tem gente que eu tenho muita fé. A fé não é para você. A fé é por você, ou passar por você, mas a fé é para alguém. Amém? É uma ação, é uma operação. Então, não pode separar fé e obras. Se você tem fé, você pratica. O que adianta dizer para a Cíntia, meu amor, eu te amo? E se eu não, pratico esse amor. E o desafio é praticar o amor que ela precisa, não do que eu quero. Aí é outra coisa, aí casais, resgate a dois, vai aprender o que a mulher quer, o que o homem quer. Logo entendemos que a verdadeira fé segue com as obras. Posso ouvir um amém? Amém. Por favor, não, eles vão vir, pessoal lá da música, enquanto eles estão vindo, a galera está liberada para vir. Diga, o Rogério pôs uma coisa lá no grupo de homens lá, diga assim comigo, a equação é a seguinte, diga comigo, a equação é a seguinte. Diga comigo, refletir, diga reconhecer, diga reagir, diga relutar e diga recomeçar. Então ponha, diga comigo, refletir, reconhecer, reagir, relutar, recomeçar. Está vendo que é tudo significa novo posicionamento. Você precisa ter um posicionamento para refletir, para reconhecer, para reagir, para lutar e para recomeçar. Deus abençoe, as crianças vão ter agora uma programação. Aí, ó, o senhor traz você, por favor. Obrigado, irmão. Aperta, tá ligado? Alguém vai liberar ali, ó. É porque hoje a equipe está reduzida, gente. Viajaram. Bom dia. Então, estou aqui ornamentada, decorada. Porque foi Dia das Crianças, 12 de outubro, então nós estamos tendo uma festa ali na sala de crianças, para as nossas crianças, e hoje também é Dia dos Professores, então quem é professor não vai embora antes de receber uma lembrancinha que a gente vai dar no final, tá? Antes de trazer as crianças aqui, eu queria só falar uma coisa sobre o que Deus ministrou ao meu coração. Eu recebi uma ministração de algum pai, de alguma mãe, que falou sobre o arco e flecha. No Salmo 127, 5, 4, diz assim: os filhos que o homem e a mulher têm em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. A gente estava ensinando as crianças e ministrando a elas que o reino de Deus pertence a elas, porque Jesus disse isso, que o reino de Deus é delas. Então, elas receberam coroas, receberam suas tiaras, porque elas precisam entrar, a gente aproveita o mundo da imaginação das crianças, porque a imaginação é fé. Por isso que Jesus disse, vocês precisam ser como as crianças para entrar no reino dos céus. E sobre as flechas, eu queria só dar um exemplo. Se alguém puder me ajudar aqui, por favor, com o microfone, que eu não sou high-tech, que nem... A ministração era assim, que os filhos são as flechas na mão do guerreiro. Aqui estão as flechas, aqui está o arco. Quando a gente coloca o arco, não traz para muito próximo, a flecha vai curta. Pega lá para mim, amor. Só que tem uma maneira, e essa maneira que os pais e os filhos, as mães, os responsáveis, deveriam estar mais próximos, tanto das crianças quanto dos seus próprios filhos, seja a idade que for, mais próximo do coração. Mais longe. E o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles possam ir mais longe do que nós. A gente não quer que os nossos filhos... Obrigada, Nath. A gente não quer que os nossos filhos ou as nossas crianças apenas vão para longe de nós em um país estrangeiro, apesar de alguns irem. Mas a gente quer que eles alcancem coisas maiores que nós não conseguimos.
Só que como é que nós vamos conseguir isso? Trazendo para próximo de nós, trazendo para próximo do nosso coração, pagando um preço que a gente sabe que é, muitas das vezes, doloroso. A educar, formar uma criança. Dá muito trabalho. É muito mais fácil dar um celular na mão, dar um Netflix, dar um shopping. Isso aqui dá trabalho. Mas eles vão mais longe. Amém? Então, eu só queria um sinal de vocês atrás para saber se está tudo certo. Saulo. Então, a gente vai fazer uma apresentação para vocês. E no final, professores, por favor, não saiam. Então, só mais um minutinho. Vamos lá, gente. Quem vai... O Saulo já deu o sinal para vocês quando for... Só mais um minutinho. É porque, olha só, o meu cronograma ele é britânico. Eu digo 11h45, já estava 11h45 aqui com o pastor Sérgio. Aí a gente teve que enrolar mais um pouco eles lá dentro. E sabe como é que é criança, né? Criança já está com tudo isso aqui na mão, já quer... Se um chegar com a coroa na cabeça, já está bom aqui. Porque, graças a Deus, a sala ficou cheia. Então, vai ser bênção. A música é em inglês, mas o Saulo vai cantar em português e as crianças em português, tá bom? Então, não estranhem que a música é em inglês e português ao mesmo tempo. Aí o meu estoque de enrolação já acabou. Graça e paz. Começar a orar em línguas. Senhor, abençoa as nações da terra. Eu não pensei nisso. Pode ir. Vai, solta o som, pelo amor de Deus. Pode soltar, por gentileza, com o som, o vídeo. Tudo bem, só para avisar. Onde vocês... As bandeiras a gente vai colocar no chão e a gente vai organizar. Cheguem para o lado. Depois... Não é menino, você tem que curtir o Saulo, gente. É 2 filas. Só repassa o que eu te falar, tá bom, meu amor? Pode aumentar, por gentileza, o volume. O cabo está com problema. Aguarda que vai valer a pena, irmãos. Quem sabe faz ao vivo. Nath, aqui
Devagarinho, devagarzinho. Devagarzinho. Vamos. Marchando. Devagarzinho. Isso. Devagarzinho. Devagarzinho. Bandeira. Boa. Vai, arrume as crianças. Atenção, crianças. Olhem para mim. Vamos lá. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime és. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime és. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime és. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime é. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com saber, poder e amor, tão sublime. Nosso Deus, extraordinário és. Ele reina na terra e céu. Com poder, saber e amor. Nosso Deus tão sublime és. Nosso Deus tão sublime é. Pode tirar o vídeo. Só mais um minutinho. Obrigada pela presença. Obrigada, crianças. Foi lindo. Lindo. A gente gostaria que os professores ficassem de pé. A Evelyn pode ficar, porque ela é professora de profissão. E os professores do Ministério Infantil que estiverem presentes, que as crianças vão até vocês levar uma lembrancinha. Gente, tem pouco professor hoje. Só tem a gente, então. Não, eu vou guardar para os professores, então. A gente tinha uma lembrança.
Então, a gente pode finalizar, se o pastor me permite, então, orando aí, Israel, nações. E as crianças, vocês podem estender as mãos aqui para a gente abençoar as crianças. Ô Senhor Deus, Pai, Senhor dos exércitos, Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, como Comunhão Cristã Resgate, como corpo de Cristo, que faz parte, Senhor, dessa igreja sem portas, Senhor, sem CNPJ, Senhor, que se reúne ao redor da terra. Senhor, nos reunimos, Pai, como filhos de Deus, Senhor, apresentando as crianças, Senhor, que são o futuro dessa nação, que são o futuro de nações, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, marca de uma maneira especial, Senhor, com o sangue do Cordeiro de Deus, Pai. Abençoamos Israel, Pai, que haja paz em Jerusalém, que haja paz nos arredores. Abençoamos, Senhor, Irã, Iraque, os países árabes, Senhor, aqueles nossos irmãos que choram, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que haja paz nas nações da terra, para que as crianças, Senhor, recebam a justiça de Deus, a justiça, Senhor, que o homem tem negado, a justiça de Deus não falha. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, como ministério infantil, Senhor, dizendo, toma a nossa vida, apresentando os pais, as famílias, Senhor, desse local. Senhor, serão benditos, nada vai faltar, o pão não vai faltar, a farinha, o azeite não vai faltar, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Traz, Senhor, o óleo novo, Senhor, que desata, que quebra todo jugo, Senhor, daquilo que não conseguimos melhorar como pais, Senhor, daquilo que não conseguimos melhorar como responsáveis, Senhor. Traz, Senhor, um quebrantamento, um arrependimento sobre nós, para que nós possamos, Senhor, ser melhores do que ontem, ser melhores do que hoje. Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, estende sobre nós o teu amor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças voltem para a salinha, porque agora tem a distribuição dos brindes, mas não é para pegar, hein? Brinde das crianças. Obrigada. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para essas crianças lindas. Deus abençoe você, papai e mamãe, nessa missão. Aos professores aqui da comunhão, para ensinar, ministrar, trazer as verdades. Glória a Deus. Teve flecha aí que está no caminho. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, gente. A gente vai encerrar esse momento aqui, mas o que o Espírito está fazendo é para sempre, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque isso é uma verdade do reino do Espírito. Senhor, essa geração dos nossos filhos, Senhor, eles irão muito mais além do que nós já temos ido, porque isso é tua promessa, Senhor, e nós temos a responsabilidade de retesar o arco para lançá-los ainda mais longe. Nos ajuda como pais, como autoridade, responsáveis que somos de liberá-los, Senhor, para os projetos que o Senhor tem. Senhor, nos ajuda a levá-los e ensiná-los, Senhor, sobre destino. Em o nome de Jesus nós queremos profetizar sobre cada um dos nossos filhos, as casas, as famílias, Senhor, que eles irão para os destinos e os propósitos do Senhor. Nós já repreendemos na autoridade do nome do Senhor sobre essas crianças, os filhos de serem atacados, atingidos, para desviá-los do propósito. Senhor, nos ajude a ensiná-los no caminho, para que eles encontrem o destino abençoado, e tudo que eles fizerem possam ser próspero para a glória e honra do teu nome, Senhor. Continua com os teus olhos fechados. O Espírito soprou
para mim, espírito de orfandade. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e eu creio que há algumas pessoas dessa forma, que você se sente sem destino. Você se sente, ainda que você tenha tido um pai, uma mãe, obviamente, alguém cuidou de você, ainda que você tenha tido um pai presente, mas você não sente que você sabe para onde você vai, você se sente órfão tantas vezes, sozinho. Levante a sua mão se você se sente assim. Levante a sua mão. Se você sente que essa ação de desamparo te alcança tantas vezes, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, Senhor, que há pessoas nesse lugar, mais de uma, Senhor, que tantas vezes se movem debaixo da ação do espírito de orfandade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, que o Espírito do Deus vivo apresente o Senhor como Pai, aquele que cuida, aquele que traz para perto e aquele que aponta o destino, Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos uma manhã, Senhor, de alinhamento do propósito e de destinos sendo apontados, de destinos sendo traçados, Senhor, de destinos sendo alcançados. Em nome de Jesus, nós profetizamos como pais também e como pais espirituais também. Nós profetizamos destinos alcançados. Nós liberamos você para o seu destino profético. Liberamos vocês para o seu destino profético. No nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que andava uma hora sim, outra não, mas nós declaramos que nesse tempo é um tempo de firmeza na caminhada, de firmeza na corrida, em nome de Jesus, nós abençoamos vocês, abençoamos a igreja nessa manhã. Coloque a mão do lado, na pessoa que está do seu lado, e comece a dizer, como igreja, como irmão, como família, eu quero dizer que você não está sozinho, você não é órfão, você tem uma família, você faz parte, você pertence, no nome de Jesus, bendizemos o Deus de promessa, o Deus que compartilha a herança. Senhor, nós oramos, Senhor, junto com todos os santos, para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos o chamamento da nossa vocação, Senhor, para nós compreendermos as preciosas, as riquezas, Senhor, da nossa herança, Senhor, e para nós compreendermos o poder que está em nós e que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, nós temos um Pai, nós pertencemos a uma família, nós temos um destino, nós temos uma herança, em nós opera um poder, em nós há uma vocação, e nós declaramos uma restauração de identidade, a reconstrução. Nós declaramos que você não vai ficar pelo meio do caminho, você não vai viver mais ou menos, você não vai viver simplesmente se aguentando, mas você foi chamado, vocacionado, tem herança e tem poder, em nome de Jesus. Abençoados nós somos, abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, porque nós fomos adotados. Abba, Pai, diga Pai, eu sou tua filha, eu sou teu filho, Pai, eu tenho Pai, eu tenho herança, eu tenho destino, eu tenho tudo que eu preciso, Pai.
casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a expressão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Você carrega essa responsabilidade. Carrego o nome da família. Filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Esse é o lugar do pacto, da aliança. A tua mesa cura. Ele te chama para participar da mesa dele, para se assentar na mesa com ele. Aqui tem vinho e pão. Essa é a mesa dos filhos. Tem um lugar pra mim. Amém? Amém? Quantos pode dizer amém? Amém? Diga assim comigo: eu preciso andar com quem pode me dar destino. O oposto disso também é uma verdade. Eu não estou falando de andar no propósito, ok? Estou falando de passar pela vida das pessoas, se relacionar com as pessoas. Estou falando de andar com quem você ouve, com quem você se aconselha, com quem você busca. Não ande com quem não te dá destino. Ou melhor, faça o oposto. Ande com quem vai te dar direção, destino. Amém? Para isso, você andar com Deus, você tem todo o destino, você tem todo o propósito já traçado. Amém? E Deus vai te ligar a outros irmãos, outras irmãs, e vai fazer com que você ajude outros, dando direção e destino para aqueles que são órfãos, para aquele que não tem, né, direção e paternidade do Pai. Amém? Nessa manhã eu sinto forte no meu coração que Deus está removendo a vergonha e trazendo dupla honra sobre as nossas vidas, mas sobre alguns especificamente. Existe uma ação de Deus, amém? Minha sogra está fazendo assim, amém? Amém, pastora Noemi? Em nome de Jesus. Eu sei que a gente já tinha encerrado aqui, mas se for só por um, Deus fica. Deus não vai embora, né? Só por você Ele fica. A ação do espírito de orfandade vem junto com vergonha, né? Com tanta exposição. Mas nessa manhã, o Senhor está removendo a vergonha. Acessa o lugar da cura. Toma posse do lugar da cura. Mergulha na palavra. Mergulha lá no livro de Efésios. Vai conhecer quem Deus é em Colossenses e quem você é nele. Mergulha. Vai para o teu quarto. Fecha a porta. E ora em secreto. E o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. O teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. O Teófilo Hayashi, né, pastor, homem de Deus, ele diz que a mãe dele falava para ele que o pai deles foi embora. E a mãe dele falava para ele assim, colocava um prato na mesa e falava assim: a partir de hoje, falou para eles, para ele e para a irmã, Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. E a mãe dele foi muito radical naquilo, sabe? Às vezes a gente, óbvio que a gente tem que conciliar, reconciliar, mas tantas vezes o pai vai embora. Ou às vezes o pai está dentro de casa, mas foi embora. Entende isso? Você vai orar, mas você vai falar a verdade. Nós como pais, né, às vezes a gente traz uma ilusão para os nossos filhos, sabe? A gente quer aliviar, a gente acha que fazendo aquilo vai conciliar, mas a gente tem que falar a verdade. E como adultos, às vezes a gente cresce com a ilusão. Então o Espírito Santo, Deus, o teu Pai, está te dizendo hoje, nessa manhã: eu sou o teu Pai, eu sou o teu provedor. É de mim que vem a resposta, é de mim que vem o abraço, é de mim que vem o afago, é de mim que vem a honra, é de mim que vem a restauração, é de mim. Olha para mim,
olha para mim. O Espírito recolhe as ilusões e traz sonhos sobre o teu coração. Ele recolhe as falsas esperanças e o desespero e traz esperança para que você possa compreender a esperança do seu chamamento. Deus é o meu Pai, Deus é o teu Pai. Há uma promessa que diz: todos quantos recebem Jesus, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome dEle, no nome de Jesus. E você já fez essa confissão. Você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai. Você vai orar ao teu pai, e o teu pai vai provisionar tudo aquilo que você precisa. O pai quer te mostrar a herança, mas o pai quer te chamar para intimidade também, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã, porque, Senhor, o nosso coração faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Meu Deus, é o Senhor quem estabelece os caminhos, é o Senhor quem remove, porque o Senhor é Deus de transformação, como vimos aqui nessa manhã. Ah, meu Deus, o Senhor não é só Deus de jeitinho, de arrumadinho. O Senhor não é aquele que faz aquela obra mal feita, aquela reforma mais ou menos. Ah, não, Senhor, o Senhor faz tudo novo. Faz uma reforma completa, faz a obra completa, a reconstrução é completa. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que começa a obra e leva até o fim, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel, então, o Senhor é fiel para concluir a sua obra, para completar a tua obra nas nossas vidas até o dia de Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, te agradecendo. O nosso coração é grato pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. É grato, Senhor, porque a tua graça tem nos alcançado poderosamente, Senhor, e tem nos transformado e nos capacitado a andarmos em santidade e te devolvendo todo louvor, toda adoração. Nós consagramos a nossa vida nessa manhã, nós consagramos, Senhor, as nossas casas, consagramos a nossa semana. Nós apresentamos diante do Senhor tudo aquilo que leva o nosso nome e dizemos que é teu, Senhor, tem a tua marca. Nós somos teus, Senhor, temos o teu selo, o selo de propriedade. Meu Deus do céu, o selo de propriedade. Ilumina os olhos do entendimento nessa manhã, Pai. Ilumina, Pai, os olhos do entendimento, Senhor, para que a gente possa alçar novos voos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, abençoa cada parte, abençoa cada detalhe. Ah, meu Deus, traz luz sobre tudo aquilo que precisa clarear. Meu Deus, traz milagres, Senhor, sobre o lugar da impossibilidade, porque o Senhor é todo poderoso, é o Shaddai. Ah, o Deus Altíssimo é todo poderoso. Meu Deus, não há nada demasiadamente difícil para ti. O Senhor faz da estéril mãe de filhos. O Senhor faz que o solitário viva em família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar. Nós oramos profetizando mudança de estado, mudança de status, mudança de vida, transformação de mentalidade, transformação de rota. No nome de Jesus, no nome de Jesus, diga eu quero, diga eu quero, diga eu sou teu filho, eu sou tua filha, Pai. Diga, abra sua boca e diga Pai, 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 eis-me aqui, Pai. Ah, eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus, Paizinho. Oh, Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor te dê a paz. Troquei, não, mas é isso. E o Senhor te dê a paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. E não esqueça quem você é. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.